Últimas notícias do São Paulo. Arboleda falando que Crespo mudou a cabeça dos jogadores do São Paulo. Te contar também sobre Ferrarese, que tem jogado muita bola. Rodriguinho preocupa para a sequência da temporada. E vamos trazer números do técnico Hernan Crespo e fazer um comparativo com o antigo trabalho. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube e desde já desejar uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para você. São Paulo que venceu o Internacional fora de casa, que vitória importante. 2-1 no placar, a gente trouxe mais informações coletivas no nosso pós-jogo que a gente fez logo após o apito final, contando sempre com uma boa audiência de vocês. Quero agradecer desde já, o São Paulo fez uma baita de uma partida, vou fazer só um resuminho aqui rápido. Gostei muito da atuação do São Paulo, pode não ter sido uma atuação brilhante, mas foi uma atuação muito correta no ponto de vista tático e aguerrido também. São Paulo que controlou o jogo, sistema defensivo bem postado. No fim da partida, o árbitro quis dar uma inventada ali num pênalti. Acho que é bem controverso esse pênalti, mas no fim das contas o São Paulo conseguiu vencer, 2-1. Gols dos estrangeiros, né? Os estrangeiros que são pior, um do pior que o outro, como dizem alguns ídolos do São Paulo, acabaram decretando aí os 3 pontos conquistados do São Paulo, que sobe na tabela de classificação. Aliás, sobe não, né? Volta a ficar em 8º lugar, agora já olhando, ó, para a parte de cima. Deixa lá embaixo, deixa que o pessoal fique lá brigando. O São Paulo abre 10 pontos de vantagem para o Z4. Mas se quiser mais análise, a gente ficou batendo um papo 1 hora, eu trouxe análise, falei ali quem eu achei que foi mal, quem não foi bem, tá no nosso pós-jogo ali do último domingo. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Arboleda valorizou o técnico Hernan Crespo e disse que ele mudou a cabeça dos jogadores do São Paulo. O Arboleda, que fez mais uma grande partida, foi um dos grandes destaques do jogo, anotou o primeiro gol do São Paulo e foi eleito o melhor jogador da partida. E aí logo na saída do campo ele vai falar com a reportagem ali do Prime Video, que foi a detentora dos direitos de televisão na partida do São Paulo contra o Internacional. E aí ele falou um pouquinho dessa mudança de chave, do trabalho do Zubeldia, que vinha tendo várias dificuldades, né? Realmente já estava no fim de ciclo, as coisas não estavam acontecendo com o Zubeldia, para essa mudança com o São Paulo, que estava lá brigando contra o rebaixamento e agora já está olhando lá para o lado de cima da tabela. Vou abrir aspas aqui para o Arboleda. Eu acho que mudou muito nossa cabeça. Acho que o treinador chegou com ideias bacanas. Passou o que tinha que passar para a gente e fomos pegando os treinos dele, assimilando o que ele queria da melhor maneira e a gente mostra isso dentro de campo. Fecha aspas para o Arboleda, que logo em seguida foi perguntado sobre o sistema com 3 zagueiros, se isso dá uma facilitada para ele, se ele se sente mais potencializado com esse esquema. Abre aspas para o Arboleda, eu gosto de 3 zagueiros, mas não tenho problema com o esquema. O pessoal fala que ali eu jogo fácil, jogo relaxado, mas é um trabalho do grupo, vamos seguir demonstrando isso. Para fechar, ele continua falando aí do trabalho do técnico, dos próximos jogos, dos objetivos na temporada, abre aspas para o Arboleda, jogo a jogo, o treinador passa todo dia isso pra gente, sem se empolgar, pés no chão. Precisamos passar pela pressão lá de baixo para saber o tamanho do São Paulo e o grupo que temos não é para brigar lá embaixo. Agora é seguir nesse caminho de vitórias e queremos muito mais. Essas foram as aspas do Robert Arboleda, que tem jogado muito a bola. Esse esquema com 3 zagueiros ali, para mim, tem facilitado muito realmente o trabalho dele, sendo esse zagueiro da sobra, fazendo o que ele tem de melhor, né, que é o desarme, que é realmente ser esse zagueiro da sobra. O Arboleda tem jogado muito e ajudou muito nas 2 vitórias também lá na parte da frente, fazendo 2 gols importantes, primeiro contra o Fluminense e aí agora contra o Internacional. Tem gostado do Arboleda? Deixa aqui nos comentários. Aproveite também para ser membro deste canal, para você ter conteúdo exclusivo, tá? Além dos vídeos exclusivos aqui no YouTube, tem o nosso grupo do WhatsApp, que é bem agitado. Trouxe uma fofoca de bastidores lá para o nosso grupo de membros, que além de tudo tem fofocas são paulinas. Mas brincadeiras, a gente também lança bastante informação lá para o pessoal dos membros, a gente conta alguns bastidores de uma maneira mais exclusiva, às vezes até a gente acaba revelando até a fonte ali, algumas coisas, a gente faz um desabafo ali, mas faz parte. Além da participação dos pré e pós-jogos também, conto muito aqui com a sua audiência também nos membros do canal, tá bom?
Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube? Números do técnico Hernan Crespo e uma comparação com o antigo trabalho. O Crespo arrumou realmente esse time do São Paulo, né? O São Paulo tem conquistado cada vez mais vitórias, tem sido cada vez mais contundente. O São Paulo que voltou a vencer contra o Internacional lá no Beira-Rio. O São Paulo não vencia o Inter desde o próprio Hernan Crespo lá em 2021. Naquela ocasião, o São Paulo venceu por 2-0 com gols de Rigoni e Igor Gomes. E desde lá de 2021, o São Paulo não sabia o que era vencer lá no Beira-Rio. E aí agora, novamente, com o técnico Hernan Crespo, volta a vencer. Com o técnico Hernan Crespo, vou até pegar os números aqui bem detalhadinhos para trazer para vocês. Desde a estreia do técnico Hernan Crespo contra o Flamengo, dados do Data ESPN, o São Paulo é o primeiro em vitórias, com 4 vitórias, o primeiro em pontos conquistados, com 13 pontos, o segundo com gols marcados, são 10, o segundo em passes recuperados, 43,0, o segundo em sucesso em duelos, né? Então, duelos individuais, duelos defensivos ali o São Paulo ganhando a maioria dos duelos. O segundo em duelos aéreos, o terceiro em aproveitamento, 72,2%, o terceiro em pontos por jogo, o quarto em grandes chances criadas, o quarto em chutes para marcar gols, o quarto em minutos para marcar, o quarto em sequência de 10 mais passes, ou seja, o time tem o controle da bola, ele dá mais de 10 passes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aí conta, entra nessa estatística. E o quarto em clean sheets é jogos sem tomar gols, são 2 jogos que o São Paulo não sabe o que é tomar gol, e poderia ter sido o terceiro, né, senhor árbitro Alex Stefano? Mas tá tudo bem, não vamos falar do pênalti não. Com mais uma vitória, o técnico Hernan Crespo acabou ultrapassando já o Luiz Ubeldia em pontos conquistados esse ano, com metade das partidas disputadas. O Zubeldia teve 12 jogos no Campeonato Brasileiro e conquistou 12 pontos. Já o técnico Hernan Crespo, com 6 jogos, já conseguiu bater a marca de 13 pontos. Então, é um São Paulo completamente diferente, repaginado, totalmente novo agora com o técnico Hernan Crespo, além de potencializar alguns atletas, a forma com que joga também, que é bem contundente, que agrada muito os torcedores, que representa muito do São Paulo. O Zubildinho, que inclusive ainda também não assinou a sua rescisão contratual. Mas o que você tem achado desse início do técnico Hernan Crespo? Tá esperançoso? Te deu mais esperanças aí pro restante da temporada ou você tá mais na linha do pé no chão? Quero muito saber a sua opinião. Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo, Ferraresi tem jogado muita bola, né? O Ferraresi tem sido um dos alicerces ali do esquema do técnico Hernan Crespo. Desde quando ele chega, o Crespo ele analisa o elenco, e eu sempre falo para vocês, porque eu acho que é uma informação importante, o Crespo ele também tem o seu departamento de análise, ele também tem os seus jogadores que ele analisa, principalmente no mercado sul-americano, tanto é que ele fez vários pedidos de contratação de atletas sul-americanos lá no Al-Ain, lá no Aidulail, porque ele conhece esse mercado. E quando ele chega ao São Paulo e ele vê, por exemplo, que tem o Bobadilla, que a gente já conversou um pouquinho, e tem também o Ferraresi, ele fala, cara, o Ferraresi para mim é o meu titular ali do São Paulo. Eu quero potencializar esse cara aqui. Eu quero fazer com que esse cara seja um cara importante para mim. Até num primeiro momento, ele trabalhou com o Ferraresi, tanto como um zagueiro pela sobra, quanto também pelo zagueiro pela direita. E aí a ideia era ter o Sabino por ali pela esquerda. Ele queria fazer uma rotação ali nesses 4 zagueiros. E o Ferraresi tem se consolidado e muito com o Hernan Crespo. Com o Zubeldia, o Ferraresi não tinha muito espaço, principalmente na temporada passada, e aí esse ano, né, ali depois ali Paulistão, ou aliás, um pouquinho antes, né, quando tem uma pequena crise ali do São Paulo após ali os jogos de Brasília, o Zubeldia ele muda o esquema, põe 3 zagueiros, e aí o Ferraresi entra, só que aí depois ele muda os 3 zagueiros, ele bota o Ferraresi para jogar de lateral direito, e depois faz a dobra de laterais ali, com o Cedric. Com o Crespo, o Ferraresi atua realmente como um terceiro zagueiro clássico, só que ele tem ajudado também de uma maneira ofensiva até nos passes, na quebra na linha de defesa nos passes. Tanto é que já é a segunda assistência também do Ferraresi nos últimos jogos, né? Ele deu assistência
contra o Fluminense, aquela bola que ele recupera e dá um passe em profundidade para o Gonzalo Tapia fazer o terceiro gol contra o Flu, e agora também ele deu mais uma assistência para o gol do São Paulo. Então, além da parte defensiva, onde o Ferraresi tem se dado muito bem, tem conseguido realmente ser um jogador muito importante para esse novo sistema tático do São Paulo. Pelo lado direito, ele tomou conta, né? O Alan Franco, ele tem uma preferência por atuar mais pelo outro lado, que é o lado do Sabino também. Ele às vezes quebra o galho mais pela direita, principalmente nessa rotação de zagueiros, mas o Ferraresi tem sido muito importante, tem jogado muita bola. Por mais que os holofotes talvez estejam em outros jogadores, o Ferraresi também merece destaque. Ele já vinha tendo atuações um pouco mais seguras com o Zubeldia, ele já tinha mudado o seu status dentro do time com o Zubeldia, mas com o Crespo parece que foi mais um jogador potencializado. Diferente de outros, ele não estava escanteado como o Bobadilla, ele já estava atuando em um bom nível, mas ele atuando nessa linha com 3 zagueiros, podendo ter essa liberdade de desarme pelo lado direito e também de quebrar a linha de defesa dos adversários, ele tem jogado muita bola. É mais um jogador que evoluiu consideravelmente com a chegada do técnico Hernan Crespo. Tem gostado das atuações do Ferraresi? Quero saber a sua opinião. Antes da gente continuar trazendo mais informações, aqui embaixo na descrição tem o link da Ola Esportes para você poder acompanhar todos os jogos do São Paulo ao vivo e de graça. É só você criar a sua conta gratuita através do link que está aqui embaixo. Você poderá acessar os jogos do São Paulo ao vivo de graça. Além disso, tem informações não só sobre o São Paulo, mas também sobre vários outros clubes. Tem estatísticas, tem tempo real das partidas, tem comparativo de casas de apostas para você que também faz a sua fezinha. Então, meu amigo, aqui embaixo na descrição, clica no link, cria sua conta grátis e também faça parte da Ola Esportes. Bora fechar o vídeo de hoje para a gente poder aproveitar a nossa segunda-feira. Lembrando, se você não é membro, se torne membro, que meio-dia vai ter vídeo exclusivo para os membros do canal e notícia exclusiva também. Rodriguinho preocupa para a sequência da temporada, ou o melhor, o que aconteceu com ele para ele ter ficado de fora da partida contra o Internacional. Vocês se recordam, né, na partida contra o Atlético Paranaense, ali na reta final, o Rodriguinho tem um choque ali no rosto e a boca do Rodriguinho estourou. E, assim, realmente ela estourou. A parte de baixo aqui toda foi cortada. Ele ficou assim, com os lábios aqui bem abertos e estava muito inchado o local. E aí eu comentei com vocês, foi na sexta e no sábado, e também na live dos 3 zagueiros, na sexta, de que o Rodriguinho ele viajaria com o elenco, só que ele ainda seria dúvida. A tendência era dele ir para o jogo, porque isso aconteceu na quinta-noite, ele teve a sexta-feira para se recuperar, o sábado para se recuperar, e o domingo inteiro também para se recuperar, porque o jogo era 8h30. Só que ele não conseguiu se recuperar a tempo. Né, ele botou pontos, né, foram 9 pontos inclusive na boca, ele teve que colocar os pontos ali para arrumar a boca, ainda havia ali um certo inchaço, mas ele estava trabalhando ali para que isso diminuísse, só que existia um risco também de infecção. E aí ele acabou indo viajar com um grupo, a expectativa era dele ir para o jogo contra o Internacional, para ele começar no banco de reservas. Até o técnico Hernan Crespo cita que eu não tinha um Rodriguinho, então eu tive que encontrar uma outra solução, porque ele contava com o Rodriguinho pelo menos como uma opção para o decorrer da partida, mas por conta do inchaço que teve ali o Rodriguinho e também cara, é campo de futebol, é contato com outros jogadores, é suor, então essa contusão que ele tem na boca poderia infeccionar e poderia se tornar algo um pouco mais grave. Então, ó, tá inchado, tá doendo, por mais que, pô, o cara não joga com a boca, tudo bem, mas incomoda, pode infeccionar e pode vir uma situação um pouco mais grave. Então, vamos retirar o Rodriguinho do jogo, ele fica repousando mesmo, vai continuar esse tratamento, mas a expectativa é de no confronto contra o Atlético Paranaense já está tudo solucionado, já está tudo certo com o Rodriguinho, então ele deve viajar também para Curitiba, e aí vão acompanhar até quarta-feira para ver, ó, não, realmente está tudo certo, ele tem a segunda, a terça e a quarta também para se recuperar. A expectativa é que até quarta-feira tudo isso já se solucione e aí ele possa estar em campo contra o Atlético Paranaense sem maiores problemas, que o São Paulo já teve 9 desfalques para essa partida, né? Que agora o São Paulo, né, volta o Alan Franco, volta o Ferreirinha, que foram suspensos, que o Rodriguinho também possa voltar, e logo logo Lucas Moura também estará conosco, o Luiz Gustavo também está evoluindo bem e deve voltar a qualquer momento.
Beleza? Deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal e se torne membro. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau!